Muito bem, eu sou Carlos Alberto Vereza de Almeida, em Artes Carlos Vereza. Vou fazer agora 60 anos de profissão, como ator, diretor, iluminador, roteirista, enfim, as várias vertentes do ofício que ou eu escolhi ou o mistério me destinou para que eu escolhesse. Eu vim de uma família extremamente humilde, né? A minha mãe, ela era operária de uma fábrica de lâmpadas, depois ela foi ser bancária e depois a grande profissão que ela amava, né? Que é a enfermeira, né? Eu não conheci meu pai, que meu pai morreu, eu tinha 1 ano, né? 1 ano de idade. E ela foi tudo, né? Pai, mãe, avó, madrinha, padrinha. Uma guerreira mesmo, né? E muito antes do movimento feminista, né? Ela não precisava falar empoderada, porque ela já era, na prática, uma mulher empoderada, né? Eu acho que eu sou uma pessoa grata e leal. Leal. Não, muito longe da santidade, mas eu não me recordo de ter feito algo mal, numa boa que eu estou falando, algo negativo, não só na minha profissão, como na vida em geral. Não me lembro de ter tramado algo, né? É claro que a gente, viver, como dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso, né? É muito perigoso. Então é claro que eu devo ter errado com muita gente, ao mesmo tempo devo ter acertado com muita gente, né? Agora, o que eu posso garantir a você, eu nunca premeditei algo que pudesse ser errado para o próximo. Nunca fiz isso. Se vai na espontaneidade, né? Mas ir para casa, premeditar, eu nunca fiz isso, não. Eu acho que o meio artístico, você tem que ter muita cautela, porque ele incentiva muito o ego, né? Então, às vezes, o camarada tem que ter cuidado mesmo. Ele sai uma notícia numa revista, não estou apontando nomes, metáfora, né? E o cara acha que saiu uma matéria no New York Times, entendeu? E aí o cara perde a paciência, fica fazendo pose. E isso é bobagem, porque o mercado é tão pequeno, é tão restrito. Há mais procura de trabalho do que oferta, né? Isso gera, às vezes não por maldade, gera uma competição que nem sempre é saudável, né? Nem sempre. Então, o que está acontecendo? Eu não sou saudosista, de jeito, mas em hipótese alguma. Não. Sabe, passado, quem gosta de passado é museu. O que eu acho é o seguinte, mas essa garotada não lê. Não lê. Não lê. Então o que acontece? É tudo muito fácil, né? Eles vão para a malhação, são bonitos, em geral muito bonitos, e elas bonitas. Aí conquista uma fama extremamente rápida, né? Mas ao mesmo tempo sem base, superficial. Eu tenho experiência que esses garotos, com as exceções devidas, quando são escalados por uma novela de época, eles ficam perdidos. Completamente perdidos. É porque você, quando faz uma novela de época, você não senta assim, né? Você tem uma postura, até porque o colarinho do terno, no caso do homem, e a saia da mulher, ela determina um tipo de comportamento, andando na rua, sentando em casa, né? Isso só você estudando. Estudando. Porque não há Instagram que dê jeito. Não, eu não tô negando o Instagram. O que eu quero te falar é que não adianta você ter 20 milhões de seguidores e quando te chamam para fazer uma novela de época, você não sabe como falar. Por exemplo, numa novela de época, o homem nunca estende a mão primeiro para a mulher. Se ela não estender a mão, não é de bom tom ele estender a mão primeiro. Ele espera que ela estenda a mão. Isso no social, né, na etiqueta das ruas, na etiqueta das casas, né? E isso o Instagram não ensina, o Facebook não ensina, o Twitter não ensina. Tem que ler, porque essa história de que o livro está sendo substituído pelo virtual também não é verdade, né? Também não é verdade.
o mercado de trabalho, com as novas linguagens, certas linguagens começaram a ficar mais deficientes, né? Hoje em dia você vê uma novela no telefone, no celular, você vê uma novela no painel do carro, né? Então, você não tem como aferir muito a audiência disso, né? Não tem como, né? E paralelamente a isso, você tem apenas uma televisão que emprega maciçamente, que é a TV Globo, com várias novelas, Malhação, novela das 6, novela das 7, novela das 9, minissérie, série. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que os anunciantes, pela crise econômica do país, já não estão anunciando como anunciavam, percebe? Já não tem como, porque falta capital para anunciar como eles anunciavam antigamente, né? Então, isso aí é uma dialética. Na medida que você não anuncia, você perde renda. Na medida que a rentabilidade diminui, você não tem como manter um elenco imenso, né? Agora, tudo isso parte de um momento de uma crise econômica que não começou agora. A crise econômica que vem de 20 anos para cá, eu acho. O Brasil está numa situação que ou você faz a reforma da Previdência, ou você não faz a reforma da Previdência. Ou melhor, ou você faz a reforma da Previdência, ou você faz a reforma da Previdência. Fora isso, não tem saída para o país, ele quebra, em um ano ele quebra. O que é que acontece? Você tem 14 milhões de desempregados, né? 14 milhões de desempregados. Você fazendo a reforma da Previdência, você vai ter investimento estrangeiro, investimento nacional, vai criar empregos, né? Que isso é uma coisa que me angustia muito, né? Você pensar em pessoas que não têm o que levar para casa, porque estão desempregados, né? A pessoa começa a perder o respeito, até da própria mulher, dos filhos. É uma coisa não apenas política e econômica, mas sobretudo existencial, né? Uma pessoa que não consegue trabalhar, né? Isso é muito triste. Eu leio bastante, eu leio desde os meus 5 anos de idade, que a minha mãe dizia, olha, você, meu filho, leia 4 livros por mês, né? Hoje eu leio 6 livros por mês, uma média. Eu consigo ler 4 ao mesmo tempo, né? Eu, na minha idade, quando as pessoas estão, o mundo não me compreende, eu escrevi, produzi, dirigi, interpretei e editei um filme, longa-metragem, né? Porque idade é um conceito. O cara, antigamente era assim, o cara chegava em 35 anos, era velho, né? Velho é um conceito que você atribui a você. Se você acha que está na hora de ir para a pracinha pública, jogar dama, com cobertor no ombro, aí não tem mais jeito, né? Agora, se você acha que ainda está escrevendo, que ainda está interpretando, que ainda está tocando flauta, que ainda está escrevendo 2, 3, 4 roteiros, como eu estou escrevendo, aí eu não sei se eu sou velho, se eu sou moço, eu sou mediano, não tenho a menor ideia disso. Eu escrevi Meu Fatal Lado Esquerdo, que é um verso do Drummond. Na época tinha 4 peças, agora eu escrevi mais 3, né? Mas não estão no livro ainda. Eu escrevi fragmentos biográficos de como eu cheguei, depois de um acidente na Globo, de como eu cheguei no espiritismo, né? E escrevi o Judas Iscariotes, um monólogo. Escrevi o Teste, uma peça minha também. E agora eu escrevi recentemente e fiz, né, o Trampo, com a Rosa Maria Murtinho, o Leon Góes e a jovem Ceci Januzzi, que faz a juíza, né? Porra! Sempre aconteceu isso comigo, caralho! Ele tinha um ditado: mulher precisa apanhar. Se não aprontou ainda, amanhã ela vai aprontar. Não, eu acho que esse não é... E não é que eu aprontava. Não. Quem gosta de velho é bengala. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente.
Meu irmão, o caso é o seguinte. A juíza é como um truque de mágica. A juíza sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Olha, quem tem dinheiro, quando acaba o filme, você aluga uma sala, divide com um distribuidor, enfim. Como eu não tenho, como eu não tenho patrocínio, né? Eu parti para uma estratégia. Qual a estratégia? Mandar para vários festivais, se Deus quiser, adquirir um currículo com esses festivais. Aí com esse currículo me dá biografia para eu conseguir uma sala. Eu tenho que percorrer isso tudo para conseguir uma sala. Agora, quem tem dinheiro aluga 100 salas, não é o meu caso, né? Bom, é preciso ver também a minha história, né? A minha história, a minha carreira, os prêmios que eu já ganhei. Eu fiz um filme que marcou a virada da ditadura para a democracia, que foi Memórias do Cárcere, né? Que eu ganhei prêmio em todos os países. Eu não estou contando isso como ego, não, você que perguntou, tá? Eu ganhei prêmio em todos os países que esse filme passou, né? Então, esse filme, eu me lembro que quando ele passava de 84 para 85, a plateia no final levantava e cantava o hino nacional, né? E tem um detalhe, sem me comparar a nenhum colega, é que eu nunca escondi meu rosto. Eu nunca fiquei em cima do muro da vida. Eu sempre dei minha cara a tapa. Eu participo politicamente, eu participo da vida literária, da vida cultural do país, porque é muito mais cômodo eu ficar em casa, mas eu não fico. Ficar em casa como metáfora, né? Eu participo. Eu escrevo, o meu blog tem 4.300.000 pessoas, o meu blog, nas veredas do Vereza. O meu Face já vai para 60 mil seguidores. E eu não faço nada, cara, eu não faço nada. Eu só escrevo, mais nada. Eu ponho minha opinião, né? As pessoas precisam de opinião, até mesmo para você discordar delas. As pessoas precisam de opinião, né? Eu nunca fui ateu, né? Mas esse acidente causado pela TV Globo, é importante frisar isso, uma total irresponsabilidade. Botaram pólvora debaixo do meu ombro, explodiu o meu ouvido interno, arrebentou meu ouvido interno. E esse acidente me levou ao lar de Frei Luís, onde eu vou fazer 30 anos como voluntário lá, né? Como voluntário. Agora, a existência de Deus não depende de nenhum misticismo, é uma equação matemática. A partir de efeitos bons, só pode ter uma causa boa. Então, se você tem um universo que roda em torno dele mesmo, né? Onde a Terra gira em torno do Sol, onde o Sol se põe e nasce, e Marte não despenca, Júpiter não despenca, existe uma inteligência aí, né? Porque não é obra do acaso, porque o acaso não é suficientemente inteligente para criar esse universo. Então, não precisa ser fanático, nem místico, para acreditar que há uma fonte criadora. Você pode chamar de Deus, Supremo Arquiteto do Universo, como você queira, né? A minha mãe estava cozinhando, aí eu olhei para ela e falei, vou para a televisão hoje, eu vou trabalhar na televisão. Ela é muito natural, disse, pode ir, meu filho. Eu fui, aí fui para a TV Tupi, na porta lá, e fiquei lá encostado numa pilastra lá. As pessoas passando. Aí passou um produtor, o Nelson Camargo, que fazia o Monteiro Lobato, mas não falou para mim, não. Ele falou um palavrão que ele não veio. Eu falei, eu faço. Ele olhou para mim, como assim? Eu digo, eu faço. Não faltou alguém? Faltou. Você faz o quê? Eu não sei o que você faz. Eu faço. Então você vai no camarim, põe um smoking e entra no estúdio A. Aí assim começou a minha carreira como figurante. Porque o figurante, tadinho, em geral, ele é tratado como, tadinho, para encher cena, né? Então, como eu tinha lido em espanhol a preparação do ator, que eu não tinha em português, aí quando eu ficava, por exemplo, na mesa de um bar, eu inventava uma história para mim. Isso dava uma presença para mim em cena. E aí começaram a reparar, aí já me botavam mais para frente, aí já me botavam para lutar espada com o Falcão Negro, aí já me deram uma fala, depois 2 falas, até que a dona Aparecida Menezes me deu um papel principal num teleteatro ao vivo,
Aí eu fiz o teleteatro, gostaram e me contrataram como ator. E lá eu conheci o Duvaldo Viana Filho, que me levou então para o Centro Popular de Cultura. Aí depois teve o golpe militar, fui trabalhar com a Bujanra. Aí o Dias Gomes me levou para a TV Globo, e aí é isso aí. Walter Avancini e Zimbisky. Como eu aprendi com os dois. Walter Avancini e Zimbisky. Porque como os dois eram atores, o Zimbisky é um grande ator, né? Então quando eles vinham falar com o elenco, não era estranho para eles a nossa profissão. Porque uma coisa é um diretor que nunca trabalhou como ator. Outra coisa é um diretor como o Avancini, foi garoto prodígio, né? O Avancini era um excelente ator. Então ele sabia como pedir para o ator, né? Ele sabia exatamente porque ele passou por isso, né? Ele passava por isso, né? Os dois diretores, Zimbisky e o Avancini. Tem um diretor que eu gosto, que cria uma relação muito legal com o elenco, que é o Papinha, né? O Papinha cria uma relação muito afetiva com o elenco, né? O Papinha, o Paulo José, o Maurinho também é um bom diretor, mas o Papinha, ele é muito bagunceiro, né, no bom sentido, e o elenco acaba gostando muito dele, né, porque, pelo menos, eu fiz 5 novelas com ele, né, uma atrás da outra, e eu não tenho a menor queixa dele, porque ele cria uma relação bastante afetiva com o elenco. A vida, Bujanra, eu cometi uma injustiça. Outro diretor, são 3, Avancini, Walter Avancini, Zimbisky e a Bujanra. Eu fiz 4 peças com a Bujanra. A Bujanra é um gênio, né? Você diz que eu sou culto? Eu sou informadinho. Culto era o Bujanra. Culto era o Bujanra, sabe? Sabia todas as formas de teatro, de cinema, de televisão. Veredas, o que é a vida? Ele fazia essas perguntas. Quando a gente contracenava, tinha um intervalo. Ele dizia, ô Bujanra, viver é o desafio de eu conviver com você. Ele morria de rir, né? Aí ele parava, dizia um poema imenso de cor. Aí eu também dizia outro poema do Drummond para ele. Essa lembrança que eu tenho do Bujanra. Porque ao mesmo tempo que ele trafegava na chamada cultura oficial, ele que trafegava com o mesmo talento na cultura, na contracultura. Na contracultura. Então, quando teve o golpe militar, ele me chamou para trabalhar com ele, né? Aí eu fiz com ele a Electra, eu fiz Preversão, eu fiz Patinho Todo, eu fiz 4 peças com ele, com a Bujanra. E fiz o Tartufo com ele. Eu fiz Tartufo. E era um grupo chamado Decisão, Grupo Decisão. Depois ele criou um grupo com um título que eu acho uma obra-prima, que é Os Fudidos Privilegiados, que acho que existe ainda. Existe ainda. Então, ele era amado pela contracultura e muito respeitado pela chamada cultura oficial, né? A Bujanra, eu esqueci, desculpa aí, Abu. O que é a vida? A vida é isso, eu ter o prazer de estar conversando com você, com ele, ter 3 cachorros aqui em casa, tocar flauta. A vida é isso, né? Não fazer muito plano demais que atrapalha, né? Porque a gente... O que é a vida, né? Por exemplo, eu tô muito atônito, eu escrevi um texto muito melancólico ontem de madrugada. Mataram crianças nesse último mês de uma forma absurda, motivado, entre aspas, na tal ideologia de gênero, né? Mataram o Juan, a mídia não falou nada. Em Recife agora, uma coisa absurda. 2 meninas e mais um outro cara mataram uma menina de 14 anos. No México mataram outro menino que não queria vestir roupa de menina. Então, é terrível, mas é a vida também, né? Mas será que esse pedaço tem que ter? Porque a gente não pode pular esse pedaço. Porque eu não posso admitir que Deus, ou a deusa, quem sabe se Deus é uma deusa, nos criou para ter uma vida apenas. Por mais que você viva que nem Salomão, 800 anos, você não tem como numa vida apenas aprender tudo. Não tem como. Não tem como. Então, numa vida, por mais que você viva, você não tem como aprender. Você teria que viver outras vidas em vários corpos ou em vários países para que você, de um determinado momento, você adquira algo semelhante a uma sabedoria. Eu, como espírita, não acredito numa vida apenas. Não acredito.